Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, estou aqui iniciando a segunda etapa das aulas de Geografia para o sexto ano. Iremos identificar os conceitos geográficos, uma aula bem simples, bem leve, bem tranquila e é a base de todo o conteúdo do ensino fundamental. Vamos entender a ideia, qual é a importância de estudar geografia. Então, o estudo da geografia é importante para entender de que maneira as pessoas se relacionam com a natureza e com os lugares e as paisagens que compõem o mundo em que vivem. Então, essa é a ideia de estudar geografia, entender o que está ao seu redor. Essa convivência, não só com a questão das cidades, mas também com a questão da natureza. Essa convivência em harmonia. Por isso a importância de se estudar a geografia. Outro ponto importante para a gente estudar a geografia é compreender por que as paisagens estão em constante transformação. Então, a ideia é que a gente evolua, não o ser humano em si e a sociedade, mas os lugares em que a gente convive. E, através do nosso trabalho, a gente vai conseguindo adaptar nas nossas necessidades e transformar todo o ambiente em que a gente vive. E a geografia vai analisar essas transformações. Segundo ponto importante do estudo da geografia é identificar o lugar como espaço de convivência, no qual nos relacionamos e criamos vínculos. Nessa aula, a gente vai identificar que vínculos são esses. Então, a importância do estudo da geografia é identificar a característica de cada vínculo. Outro ponto importante que a gente vai estudar é relacionar a produção e a transformação do espaço geográfico com as atividades econômicas. Então, a atividade econômica é o meio de sobrevivência de todo mundo, da sociedade, e precisamos explorar o meio ambiente através dos recursos naturais. Cada vez que a gente explora, acontece uma transformação. É normal, a gente vai ter que explorar de uma forma sustentável, mas também é estudo da geografia, essa parte da exploração para a necessidade através das atividades econômicas. Outro ponto importante que a geografia estuda é entender que a análise do espaço geográfico favorece a interpretação da realidade que nos cerca. Então, tudo o que acontece ao nosso redor, não só, por exemplo, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, mas a nível global também. Então, a gente vai ter que entender, através da geografia, o que acontece em outro lugar que pode interferir no lugar que você mora. Então, toda essa ideia do entendimento, a geografia faz e trabalha para um entendimento melhor e até você se adaptar às condições adversas que podem acontecer durante a sua vida, tá bom? Esses são os 4 principais pontos que a geografia estuda e hoje a gente vai iniciar aí os conceitos geográficos. Então, separei aqui alguns conceitos importantes para a gente debater e tentar compreender. O primeiro conceito é o conceito de paisagem. Coloquei uma imagem aí bem interessante da nossa região. E para a geografia, a paisagem abrange todos os elementos, que pode ser natural e cultural. Vou falar já já a diferença de um e de outro. Que pode perceber em determinado local. Então, nessa questão, a paisagem é tudo aquilo que você está vendo naquele determinado momento. Certo? Existe aí a paisagem virtual, que é essa que vocês estão vendo aí na imagem. Coloquei a Estação Ciência como foco. Então, a paisagem virtual que a gente consegue ver em qualquer lugar do mundo. Porém, a paisagem, o conceito mais dito assim, mais próprio, é aquele exato momento que você está enxergando. É toda aquela paisagem, que pode ter até camadas, escalas. Então, eu consigo ver aqui uma parte mais próxima, outra parte mediana, uma parte mais distante. E aí eu faço um estudo dessa paisagem. Nessas paisagens, eu posso, por exemplo, como tem essa imagem aí da Estação Ciência, analisar a parte dos elementos naturais. Vocês estão vendo aí toda a parte da vegetação, essa questão do encontro aí do mar com o continente. E também a parte cultural, que nada mais é do que as construções. Então a gente tem aí um belo prédio da Estação Ciência, que é um ponto turístico da nossa cidade. É o elemento cultural. Através da análise do elemento natural e cultural, a gente vai estudar a paisagem no geral. É um conceito muito utilizado na geografia. Vamos analisar agora as transformações. Vocês viram na imagem anterior a paisagem aí da Estação Ciência atual.
E eu selecionei uma imagem aí, como é que era essa mesma área, essa mesma região antigamente. Então vocês veem que a presença aí dos elementos naturais, quase não existe aí algum elemento cultural de construção do ser humano. E ao passar do tempo, lembra do início da aula que eu falei que as transformações a geografia vai analisar? Então, através dessa evolução das transformações, a gente vai também alterando as paisagens. Então, é um exemplo aqui da nossa cidade. Vocês estão vendo aí ao fundo a praia do Cabo Branco, tá bom? Selecionei uma imagem bem interessante, que é um retrato aí lá da praia de Ipanema, antigamente, e mostrando a evolução como é que está hoje. Então vocês estão percebendo que a presença dos elementos culturais é mais marcante na atualidade. A evolução, a necessidade até de habitação, a gente precisa ter essas construções, ter essa alteração, ter essa transformação. Isso é necessário, tá bom? Então aqui vocês percebem bem a alteração feita pelo homem. Vamos falar de outro conceito, conceito de lugar. Para a geografia, o lugar é o espaço onde vivemos, nos relacionamos com outras pessoas e estabelecemos vínculos e laços afetivos. Eu coloquei uma imagem bem interessante, todo mundo conhece, lógico, é o Parque Solon Lucena, um dos pontos turísticos da nossa cidade, é a parte central da nossa cidade, e aí é o lugar que a gente se identifica. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, encontrou uma imagem ou na internet, ou viu uma foto, qualquer lugar, percebeu essa imagem, opa, é a minha cidade, eu conheço. Então, toda essa área aí que a gente conhece, a gente se identifica. É o centro da minha cidade, onde está aí a concentração do comércio, dos órgãos públicos, tem a maior movimentação da cidade. Então, eu consigo identificar aquele lugar como fosse meu. Tenho uma identidade com ele. É a minha cidade. É a cidade onde eu nasci, é a minha cidade natal. Então, tem um carinho, tem um vínculo até afetivo com relação a esse lugar. Eu gosto. Esse gostar não é o gostar de sentimento, é o gostar de pertencimento. É a minha cidade. Então você se sente feliz em estar naquela cidade. E até, falando de João Pessoa, a gente faz muita propaganda, que é uma cidade maravilhosa, tranquila, boa de se morar. Inclusive, muita gente quer vir morar aqui. Vamos lá. Nessa questão da cultura, quando analisarmos o lugar, através da geografia, a gente vai identificar as diferentes características de quem convive naquele lugar. Então, os lugares são habitados por grupos com diferentes características e culturas. Selecionei aí uma imagem de Campina Grande, lá do Parque do Povo, onde tem aí o maior São João do mundo. Então, através do estudo dessa imagem, dessa análise toda, a gente vai perceber as características e as culturas de cada indivíduo pertencente àquele lugar, que vai resultar e refletir na identificação da característica e dos vínculos de quem convive nessa região. A gente tem o exemplo aí de Campina Grande, maior São João do mundo, período festivo. A gente tem também a questão não só de Campina Grande, mas do estado da Paraíba e de todo o Nordeste. Então, é uma cultura que reflete na nossa característica, é um período em que a gente se identifica, até o clima, né? O sentimento, a questão econômica, tudo melhora. Então, é através dessa análise que a geografia faz, através dos lugares, através das paisagens, através da cultura, que a gente vai identificar todas as características perante na sociedade. Tranquilo? Outro conceito de muita importância, inclusive esse conceito é o objeto de estudo da geografia, por sinal o mais importante, que é o espaço geográfico. É o conjunto integrado das paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação humana. Eu selecionei uma imagem bem interessante lá do Central Park, lá nos Estados Unidos, onde eles conseguiram, de uma forma até harmoniosa, colocar elementos culturais, que são aí as construções, os prédios, como também os elementos naturais, com esse parque aí, somente com elementos naturais, né, no meio da cidade, é bem interessante. Então a gente consegue observar os dois elementos da paisagem. E nesse espaço geográfico é construído e reconstruído permanentemente pelo trabalho humano e pela natureza. Então vocês têm que identificar, essa análise da geografia é que você tem que prestar atenção nos elementos naturais, a evolução, todas as transformações que acontecem no meio natural e também
analisar a evolução do trabalho humano, a necessidade de se construir, a necessidade de crescer, nem que seja verticalmente, mas tem essa necessidade. E essa imagem aí retrata bem completa aí a ideia de arranha-céus, né, prédios enormes, com um parque aí cheio de elementos naturais e que está conseguindo conviver em harmonia. Por isso a importância desse objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. Não é somente falar do espaço natural ou somente falar do espaço geográfico, e sim da harmonia entre os dois, nessa questão de você conseguir uma evolução perante a sociedade. Pessoal, espero que tenha compreendido todos os conceitos. Isso aqui foi a segunda aula de geografia, nessa questão dos conceitos geográficos. Repetindo, meu nome é Adson Ícaro, professor de Geografia. Até a próxima!